TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Jogo. Hoje nós temos a honra e a satisfação de bater um papo com um amigo, professor universitário, Coronel Paulo Renato Martins Vaz. Seja bem-vindo ao programa Abrindo Jogo, Paulo Renato. Pela audiência, um prazer voltar aqui no seu programa, bater um papo com um amigo, que é sempre muito agradável. Retornando, primeira vez que a gente gravou realmente. Ficaram alguns assuntos ainda pendentes, quando o papo é bom, quando o assunto é bom e tem conteúdo, realmente acontece esse tipo de situação. Nós temos a oportunidade aqui, hoje, sobretudo, né, o feriado aqui na cidade, acredito que a expectativa da audiência seja boa, o pessoal em casa, da gente levar a informação. Vamos começar aqui pela atividade atual do Paulo Renato. Na Estácio, não é isso? Isso. A gente, na verdade, desde 2019, eu sou professor universitário da Universidade Estácio de Sá. Na verdade, professor da educação básica também, professor de geografia, né, de formação de família de professores. E leciono lá então, já vamos aí para o 5º ano, né? Nos cursos da área de saúde, pela minha formação na área, né? Também como cirurgião dentista, odontopediatra, e também na área de gestão, no curso de administração, uma outra linha, uma outra formação que nós temos. E além da sala de aula, da docência, que na verdade é o que a gente mais gosta, né? Quem é professor... E essa semana foi sim, dia 15 agora. Isso, sábado, né? Dia do professor. Isso aí. Ajudando na gestão do campus também, com 2 projetos muito importantes. Vamos falar deles. O primeiro é o Projet, que é um laboratório de jovens talentos e empreendedores, onde a gente faz a ligação da teoria com a prática. É o laboratório do curso de administração de empresas, da modalidade presencial, onde o aluno, desde o primeiro período, esse é um grande diferencial nosso, não apenas é um diferencial da Estácio em relação a outras instituições, mas da Estácio dentro das outras modalidades, porque ele é exclusivo do curso presencial, né? A Estácio tem diversas modalidades, flex, semi, e esse é um laboratório que desde o primeiro período, o aluno do curso presencial de administração, ele pode ter contato com a prática, com as empresas, com o mercado de trabalho e com o empreendedorismo, né? A gente está sempre trazendo empresários de sucesso na cidade para conversar com eles, para fazer projetos, consultorias também que nós fazemos com as empresas. Então, agora mesmo, depois a gente vai conversar sobre isso, aprovamos uma série de projetos de empreendedorismo, inclusive no campo internacional, né? Olha só. E o outro projeto que a gente coordena é o projeto ENAD, o Exame Nacional de Desempenho do Estudante. A universidade tem um projeto nacional para engajamento, né, da comunidade científica, né, não só dos alunos, mas professores, enfim, na questão da melhoria do desempenho no ENAD, né, dos cursos. O ENAD avalia o quê? A universidade, o aluno? Avalia o curso, né? O curso como um todo? Como um todo. Passando pelo aluno, que não apenas faz uma prova, esse ano vai ser dia 27 de novembro, os alunos formandos, né? Formando. Do 8º período, ou do 10º período, no caso de Direito. Que não só fazem uma prova, como eu disse, vai ser 27 de novembro nesse ano, mas preenchem um questionário também, onde, de certa forma, eles avaliam o curso avaliando a faculdade, não é? E se soma a isso uma série de outros fatores, né? Como a avaliação dos docentes, né? Os professores com mestrado, doutorado, que a universidade venha a ter. E isso, no final, vai atribuir um conceito, um grau à universidade. E, enfim, com essa métrica,
ali é possível avaliar, a coordenação faz aquela avaliação Isso, toda claro. e vai se adaptando Isso. Pelo INEP, né? pela demanda, né? Isso, o instituto é o mesmo instituto que faz o Enem, que é para ingresso no ensino superior, né? Ele faz o INEP para os formandos, então faz esse acompanhamento e em cada campi em cada campus da universidade no Brasil tem um professor responsável, né, por esse projeto que é nacional. E aqui em Petrópolis eu tenho a felicidade e a honra, né, de ajudar nesse projeto. Que está tocando. Não, muito interessante porque é uma informação, quem não sabe, o Enem, vamos dizer, é a entrada, né, uma das portas de entrada, né? Isso. E o ENAD ali já é a saída desse ciclo, né, dessa etapa de formação. E hoje a gente vê, falando um pouco assim de curso universitário, toda essa formação, tive muitas e muitas possibilidades de pós, mestrado, um acesso, pelo menos eu vejo assim, que antes não tinha. Há 10 anos atrás era mais difícil, até mesmo um profissional fazer uma pós-graduação, ainda que lato sensu. Não é verdade? E assim, isso já era uma tendência, filhas, e com a pandemia, a questão da flexibilidade das modalidades de ensino é uma tendência que veio para ficar, né, no meu ponto de vista. Você não consegue imaginar mais hoje o ensino desconsiderando a modalidade remota, né? E lá na Estácio, além da modalidade 100% à distância, né, nós temos a modalidade semipresencial, onde o aluno, para não perder também, né, que quer ter um convívio presencial dentro de sala de aula, ele vai lá, cursa 1 ou 2 disciplinas, e o restante com muita flexibilidade à distância. E ainda tem a modalidade ao vivo, né, que ele assiste às aulas em casa, né, para e passo com o professor em sala de aula, lecionando. Então é como se ele estivesse dentro de sala de aula, mas vai estar na casa dele. Ou seja, as salas lá então tem todo um sistema para gravar aula. Sim. É uma das maiores universidades do Brasil, né? Uma A potência. gente pôde acompanhar esse momento de pandemia. Quando ocorreu mesmo aquele... Assim, é marcante a data porque foi assim, o aniversário aqui da cidade, 16 de março, né? E o meu aniversário é dia 13 de março. Então foi ali que realmente decretou o fechamento, as coisas começaram realmente a acontecer com mais intensidade. E nesse período eu estava na Secretaria de Educação. Então nós fomos surpreendidos ali. Eu vi a reação da secretária, das diretoras, dos profissionais de ensino, da educação, do próprio sindicato, todos os envolvidos, né? Tanto o governo quanto o alunado, os pais. Então a gente pôde ter contato com toda essa comunidade escolar, que aqui em Petrópolis, da rede pública, são 42 mil alunos, eram pelo menos em 2020, e ter que se adaptar muito rápido. Ter que se adaptar muito rápido para a iniciativa, a gente falou um pouquinho da privada, mas a pública é mais complicado ainda. Muito mais, né? Porque os processos licitatórios, mas emergencial faz a dispensa, tá bom, mas tem que ter um processo com início, meio e fim. Amanhã a responsabilização, se fizer algo de errado, é pesada, ainda mais a minha formação jurídica. Na época estava como subsecretário, mas vem de formação jurídica, sempre como assessor jurídico. Então tem esse conhecimento. Então, na medida do possível, as medidas foram tomadas. Lembro de algumas. Por exemplo, foi criado o cartão merenda certa, para facilitar ali, minimizar, né? Na verdade, né? Nem facilitar, minimizar o dano, sobretudo para o aluno da rede pública, que tem algumas famílias realmente contam com aquele sustento, né, com a merenda escolar. Então infelizmente, essa modalidade que não foi mais presencial, naquele ano de 2020 e 2021, realmente foi muito difícil. E acompanhei um pouquinho do final, quando já chegando o retorno das aulas também. Foi também um momento
de um pouco de apreensão, um pouco de insegurança, tanto para a gente como pai também, né? Porque por mais que a vacina tivesse chegado, a gente ainda ficou Claro. ainda fazendo aqui uma retrospectiva de educação, pandemia, pós-pandemia, se a gente pode chamar assim já de pós-pandemia, e acompanhando ali o retorno gradual dos nossos filhos, né? E também trabalhando com educação, a gente ficou um pouco apreensivo. Lá na Estácio, como é que foi esse retorno gradual? Então, foi como você falou, né? A iniciativa privada realmente Tem mais agilidade, né? tem mais agilidade, é diferente. E a universidade, por ser a potência que ela respondeu de forma muito rápida. Eu te diria que surpreendentemente rápida. Mesmo a gente que conhece a universidade, a sua dinâmica, a sua rapidez nas tomadas de decisão, mesmo para a gente foi muito rápido. Nós ficamos praticamente uma semana, né, que foi aquele susto, e na semana seguinte já estava com aula pela plataforma Teams da Microsoft. A Estácio montou em todo o Brasil. Quando a gente fala Estácio, a gente pensa em pensar sempre em Brasil, é algo muito grande, né? A maior universidade privada do Brasil. Trabalho em rede, em né? rede. E aí os alunos realmente sentiram muito pouco. Claro, né? A gente não vive numa ilha. Social, sim, né? sim, e a problemática, né? Mas aqueles que optaram por não interromper seus sonhos e que puderam, não foram afetados diretamente, né? Porque indiretamente todos nós fomos, mas que puderam, dentro da sua estrutura familiar, continuar com seus estudos, fizeram com sucesso e as aulas continuaram, isso aí, e até hoje, né? A plataforma Tá lá ativa, funcionando e ela é utilizada nessas modalidades. Não, muitas coisas vieram para ficar. Sim, não tem a dúvida. Lembro, assim, nesse encaminhamento de quando foi possível o encontro presencial, tive o prazer de assistir lá a sua palestra lá no Projet, e uma das apresentações falava justamente das reuniões online. Sim. Que é uma modalidade ali, sobretudo, para as grandes corporações, indústria, escritórios, justiça. Audiência. Olha, eu fiz uma audiência há um mês, e essa audiência foi presencial. E você vê o fórum, o corredor do fórum, lindo, maravilhoso aqui de Petrópolis, vazio. Então a justiça não está funcionando? Não está. Só que as audiências, 95%, 90% é online. Continuou na modalidade online. Então, algumas situações, realmente pela especificidade, o juiz achar que, olha, realmente, esse caso eu vou querer colher esse depoimento bem de perto mesmo, não que não seja olho no olho, né? Mas bem de perto, que esse caso vai ser presencial. Então, a justiça, reuniões, nossa comissão lá de direito eleitoral da OAB também, a gente se reúne, quando reúne online, enfim, escritório. Então, uma tendência que veio para ficar. E como isso impacta a economia, o giro? Como é que você vê isso? Impacta de diversas formas. Além da questão da comodidade, né? Horário, a vida de todo mundo muito, muito corrida, né? Quem trabalha, quem empreende, e no curso de administração particularmente, você tem muitos alunos que já têm o seu negócio. Isso impacta diretamente no bolso, né? Na segurança, não é isso? Porque no próprio conforto, no convívio familiar, você, dentro de casa, você não precisa pegar ônibus, pegar Uber, né? Não se expõe. A gente sabe que, infelizmente, o transporte público não é da qualidade que a população merece, né? Aqui na nossa cidade. E questão de segurança, né? Se você está em casa, você está ali no convívio, né? Do seio familiar, filhos, né? E às vezes administrar creche, escola, médico. Enfim, agora, por outro lado, você tem que ter uma disciplina muito maior, né? E às vezes as pessoas não têm essa dimensão. Não, vou fazer o curso online à distância, é mais tranquilo e tal. Muito pelo contrário, no meu ponto de vista, ele exige muito mais
Atenção. do aluno, né? Atenção, disciplina. E pelo fato de estar em casa, ou até no trabalho, na hora de folga ali estudando, isso exige realmente um rigor muito grande. As né? distrações são maiores. Sim, e aí a distração não é só a criança, não é só a televisão, é também a porta da geladeira, né? Porque isso aí na pandemia a gente viu o que aconteceu aí com a população, a questão da obesidade, Diabetes, né? diabético, não, é tudo por consequência, né? Colesterol, depressão, enfim. Então as tentações são muitas, então exige realmente É porque uma disciplina muito grande. Agora, veio para ficar, né? E a gente acha, a gente vê pelo dia a dia que tem espaço para todas as modalidades, né? Para todos os bolsos, para todos os gostos, né? Agora, a gente não pode, de maneira nenhuma, descartar essa realidade, que é o ensino remoto e o ensino à distância, né? Como os eventos, como os né? eventos, né, as os palestras. grandes congressos. Você imagina hoje, eu não conheço, mas imagina os maiores especialistas em administração. Se eu lá fora, isso que eu vou trazê-lo. O custo, ele mora, vamos botar que ele mora nos Estados Unidos. Tá? Trabalha lá, trabalha numa grande corporação. Uma passagem, a estadia, a alimentação, né? O deslocamento dele aqui interno. E a questão do emprego, né? Isso muda diretamente, o pós-pandemia, né? Mudou completamente a relação do emprego. No Brasil, particularmente, com a flexibilização, né, das leis trabalhistas, e aí você sabe melhor do que a gente, mas hoje em dia, a possibilidade de você arrumar um emprego no exterior, numa empresa multinacional, com sede em outro país, trabalhar para outro país, sem sair da sua casa, é muito grande. Da mesma forma, o profissional estrangeiro, né, concorrer com uma vaga aqui no Brasil. Então são tendências, né? Que globalizou, né? Globalizou, na verdade, globalizou. As sedes das companhias, né, das multinacionais, das grandes corporações, continuam nas potências europeias, nos Estados Unidos, no Japão, mas flexibilizou muito mais, né, a questão do mercado de trabalho internacional. É verdade, essa questão da internet, né, dessa questão da informática, da informatização, vamos dizer assim. E através de várias plataformas, vários meios, a gente citou aqui as reuniões online, mas o WhatsApp já era uma potência. Hoje, então, os grupos, né? E aí eu pergunto, né, se é uma tendência também ter algum curso de formação para administrador de grupo. Só brinca na internet, hein? Olha, essa é uma... Mas tem responsabilidade. Fala na parte de administração, que na jurídica eu vou dar minha opinião aqui. Nós estamos na universidade, na Semana Nacional da Área de Negócios. Né? Todo o Brasil está se desenvolvendo debates, discussões, reflexões, palestras sobre esse tema. E essa questão da mídia digital é uma realidade para todos nós, né? E para o gestor, para o administrador, não é diferente. Então, você vê que isso é tão importante que a questão das mídias sociais, né, das mídias eletrônicas, elas já passaram a fazer parte do currículo, do curso de administração, né, do curso de marketing, curso de RH da universidade, né, do curso de administração. Então, a gente costuma dizer que todo lugar, todo setor precisa de administrador. Né? Seja uma multinacional, uma grande empresa, um banco, seja uma ONG, um sindicato, uma associação de moradores. Por isso que é o curso, Fides, que tem o maior número de alunos no Brasil, matriculados no ensino superior, são os cursos de administração. Agora, é o que a gente conversa com os nossos alunos, né? Você tem que buscar um diferencial, porque todo ano o mercado, né, forma centenas, a exigência é outra, né? Muda. Então, tem que se especializar, tem que buscar uma das diversas áreas de administração, seja financeira, seja o marketing, seja o RH, seja o projeto. E essa questão das mídias sociais é, sem dúvida nenhuma, um diferencial para a profissão do administrador também. Da agilidade, né? Falando aqui agora sério, da agilidade, na verdade a informação, a comunicação efetiva e eficaz, ela traz resultado. Porque antes eu demorava para comunicar uma tomada de decisão
ou imagina uma cadeia de decisões, até chegar na ponta, de uma ponta até a outra. Essa comunicação, será que ela vai chegar tão eficaz ou tão realmente aquela mensagem onde ela foi tomada, ela vai chegar da mesma forma lá na ponta? Então, com essas mídias sociais, eu vejo, claro que o português, né? O português, ele é fantástico. A nossa língua, ela é maravilhosa, ela cabe interpretações ali, que você vê que dentro de um contexto, o texto tem outro significado. Uma vírgula. Muda tudo. Mas, assim, as mídias sociais, elas facilitam muito essa divergência de entendimento. Não estou falando proposital, mas aquele realmente não entendeu bem a mensagem que um coronel lá em cima passou e chegou lá. Não, era para se deslocar para tal lugar e foi para... Não, peraí, mas está bem claro aqui a tomada de decisão, era todo mundo se reunir em tal lugar. Ah, mas eu entendi. Não, entendi, peraí. Então, a tomada de decisão, a informação chegando de uma ponta a outra, ou dentro de uma empresa, eu acredito que ela, além da velocidade, a qualidade também é substancial. E assim como o ensino à distância, o e-commerce também veio para ficar. Não é? E aí, por isso, a importância, a gente está falando do administrador, mas não dispensando o contato com a loja física, com o vendedor, porque a gente não pode achar também que vai acabar, da mesma forma como o ensino presencial. Mas essa é uma modalidade que já vinha em alta antes da pandemia e que com a pandemia, como eu disse, veio para ficar e a tendência é crescer cada vez mais. A empresa hoje que não se planejar, não é, para o e-commerce, para colocar a sua marca, né, e aí a questão do branding também, do fortalecimento da marca, mas que não colocar o seu negócio na internet, né, e nas redes sociais, ela está fadada ao insucesso. Né? E é isso, com isso traz uma série de necessidades e demandas por profissionais. A complexidade da internet, das informações é muito grande. Igual a gente pensa, o Instagram é só botando fotinha e tal, pô, aproveitando, me distrai no Instagram, um videozinho engraçado. Olha, o que se colhe ali de informação, de comportamento social das pessoas, o que elas consomem, claro, o que as pessoas gostam, e o que tem de propaganda também, né, direcionada das empresas. É só a pessoa fazer um teste rápido. Bota no Google lá, por exemplo, pesquisa de um carro. Vai dar 2 minutos, quando você entrar no Facebook ou no Instagram, um ADS, vai aparecer exatamente aquele carro que você pesquisou. A minha esposa fala que o Instagram escuta a nossa conversa, né? É um espião, né? É um espião, porque realmente é assim mesmo. Fui comprar um boneco para meus filhos, os bonecos para o meu filho Paulinho, Dia das Crianças. Até hoje, meu Instagram, que aparece lá de Aquaman, Homem-Aranha Preto, Pantera Negra, né? Que as coisas, os bonecos que ele gosta estão lá, né? Uma simples busca que você faz. Você faz uma busca e já fica registrado. Ainda mais quando você usa o Google e você está logado com o teu e-mail e tal. Ali, o comportamento aqui dele é esse. Então, assim, é ferramenta de pesquisa, as empresas investem em propaganda, observam esse tipo de informação, tenho certeza que é vendido. Os próprios anúncios, já anunciei, a esposa tem uma loja, então assim, na loja dela de noivos, a gente, quando você faz algum tipo de anúncio na internet, o próprio Google, o próprio Facebook, o Instagram te faz 20, 30 perguntas. Idade, localização que você quer que apareça. Eu ainda fico imaginando, quando a gente faz uma propaganda dessa, que do ponto de vista eu não acho caro, tá? Acho barato, não acho um custo elevado, mas em relação com a propaganda tradicional, só o custo para você imprimir ou produzir um cartaz, um panfleto, você paga umas, sei lá quantas vezes uma propaganda dessa, e assim, e às vezes a gente não está desfazendo, mas a eficácia é muito grande da internet. Se eu entregar ali, vou contratar aqui uma pessoa para ficar o dia inteiro no terminal rodoviário entregando.
será que quantas noivas eu vou conseguir atingir? Será que eu vou conseguir atingir alguma? Eu acho que sim. Terminal, né, o fluxo ali de 40 mil pessoas diárias, provavelmente eu vou atingir ali um número de uns 30, 50 pessoas que estejam noivas. E qual dessas que ainda não alugou vestido? De repente, 5, 10. Você vai na internet, tum, ó, quero quem não ainda escolheu o vestido, quero tal idade, quero tal, isso aqui, quero que mora na redondeza de Petrópolis, porque não adianta também estar de passagem. Então, a internet hoje, a informação, a busca, ela consegue direcionar e ali atinge 100, 200 pessoas daquele público. Estou citando aqui, poderia ser de futebol, material esportivo. Ó, vou selecionar quem joga futebol aos finais de semana. E vai consumir uma chuteira, vai consumir uma caneleira, um meião. Quero esse comportamento. Camisa do Fluminense. Ou do Flamengo, campeão da Libertadores e Copa do Brasil. Então, eu quero esse consumidor que está ali, que vai assistir os jogos, que ele vai consumir esse tipo de produto. Então a internet tem toda essa inteligência. É uma tendência que o Paulo Renato puxou do e-commerce, nas vendas online, veio para ficar. E para a gente finalizar aqui o primeiro bloco, é um dado que a gente pode trabalhar aqui já no segundo. Petrópolis tem um dos maiores PIBs. A gente fala aqui para 6 cidades, né, da região, mas Petrópolis é um dos maiores PIBs da região. Mas o maior da região serrana é o maior, né? maior. E em contrapartida, se é um jornal aqui da cidade, em contrapartida tem o maior número de famílias em situação de vulnerabilidade social. Então eu vou chamar aqui um intervalo, Renato, dá licença. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui no primeiro bloco. Nos acompanhe no segundo, dentro de um minutinho a gente volta aqui falando sobre cursos universitários, educação, formação, e a gente conversa aqui com vocês, falando um pouco também da nossa região serrana. Até já! Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Telegram, mas não... Olá, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Abrindo o Jogo. Hoje, batendo um papo com o professor universitário, Coronel Paulo Renato Martins Vaz, nosso amigo, retornando ao programa, e a gente falando aqui sobre cursos universitários, formação, falando um pouco da cidade também, e a gente encerrou o primeiro bloco aqui, comentando sobre Petrópolis, uma característica que Petrópolis tem, relacionado aqui à região, mas em contrapartida, apesar de ter esse PIB, em contrapartida, ter o maior número de famílias registradas no CAD único, em situação de vulnerabilidade e necessitando aqui de apoio, desse fomento. Como virar esse jogo, sobretudo nessa área assim de o que é a universidade, o que é uma formação, o empreendedorismo? Qual a sua visão? O Petrópolis é a cidade que tem o maior PIB da nossa região, né? É a cidade polo da região serrana, tem a maior população e, infelizmente, não é? E consequentemente pelo tamanho, mas também pelas suas peculiaridades,
socioeconômicos, geográficas, né? A cidade que tem os piores índices, né? Nessa questão social e na questão da desigualdade. A gente não pode esquecer que Petrópolis passou recentemente por 2 catástrofes, né? Na verdade, que confluem, vamos dizer, para uma única, a pior da história da cidade, o maior número de mortos, e isso certamente trouxe consequências, traz consequências, porque isso não é algo que vai acabar, né, um ano agora para o outro, mas infelizmente ainda muitos anos pela frente. E é o que a gente está vendo, não é? Famílias impacto, que foram, né? sim, o impacto está sendo terrível, né? E isso certamente trará problemas futuros, inclusive para as próximas gerações. Para começar, que foram famílias, né? Comunidades afetadas diretamente no seu seio, né? Famílias que foram destruídas, pai, mãe, avós, tios e crianças que ficaram órfãs, né? Enfim, então, além da questão econômica, tem a questão social muito Familiar. séria, familiar, muito séria e muito grave, né? E, enfim. E a questão da capacitação, né? Que aflige o país como um todo, a questão da mão de obra especializada. A gente observa o número de aqueles conhecidos como nem, né, que nem estudam. Também teve uma, também, eu vi uma reportagem também que o número também do NEM em Petrópolis, sobretudo, é altíssimo. Sim. São jovens que nem estudam e nem trabalham. 9 mil jovens. Então, é muita coisa, né? E a gente vê lá na universidade, a gente vê isso lá na ponta, né? Nas universidades, a diminuição de matrícula, de ingresso. É claro, né? A questão econômica, como a gente falou aqui, é central, isso impacta diretamente, mas a gente não pode separar da questão social, que já vinha, né? A gente lembra, já vinha numa crise, né? E trazendo aqui para o campo de Petrópolis, né? Crise, pandemia e, em seguida, a tragédia, né? Os 2 desastres que resultaram na pior catástrofe. Fevereiro e março. Fevereiro e março. Então, tudo isso traz um cenário desolador. Né? Não tem uma outra palavra. É claro, as empresas estão se reestruturando, muitas saíram de Petrópolis, né? Mas nós temos as entidades, né, de fomento, de capacitação, entidades governamentais também, o Estado, com auxílio, né, para empreendedorismo, para o empresariado, mas as universidades, como a Estácio, nós temos lá o nosso laboratório, Jovens Talentos Empreendedores, que presta auxílio técnico, né, às empresas, né? Quando a gente fala empresa, é micro, pequeno empresários, MEIs, não é isso? E o Sebrae, né, que a gente sempre indica, né, as empresas que procuram o Sebrae, tem vários cursos gratuitos, né, online, presencial, para poder se capacitar, enfim, e buscar essa mão de obra. Agora, empreender, particularmente no Brasil, é muito difícil, né? É muito difícil. Em Petrópolis, então, em Petrópolis, então, com todas essas dificuldades, né? Porque fica a marca, né, filhas, negativa, né? Eu vim para cá, mas você sabe, minha família é do Rio, parentes todos do Rio e tal. Então, quando a gente conversa lá com amigos, parentes, a primeira coisa, uma chuvinha, a pessoa já se preocupa com a gente. Como é que tá? Essa chuva que teve coisa, agora, casa e tal. essa chuva agora de Petrópolis, né? Essa chuva agora há uma semana atrás já foi preocupante. Sim, sim. Então, minha esposa não dormiu, ficou preocupada com o vizinho, entendeu? Assim, é difícil. Então, assim, indo para uma outra ponta, né, talvez da nossa conversa, todos aqueles esforços, né, toda aquela luta que nós empreendemos para tirar Petrópolis das páginas do desastre no jornal, né, colocar na página da prevenção, na página da vida,
a gente vê que, infelizmente, todo esse trabalho foi em vão, né? Assim, não o trabalho foi em vão, né? Mas o resultado agora tragédias, a maior da história da cidade. Né? E realmente fica essa marca, a preocupação, não tem como fugir do assunto, chegando agora um período chuvoso, né? E algumas medidas assim têm que ser anunciadas de prevenção, de o que está sendo feito realmente. Mas está sendo feito, tá bom, então tem que divulgar, tem que comunicar, chegar na ponta, passar essa tranquilidade, não maquiada, mas uma tranquilidade efetiva para a população. Cheguei a ver dentro desse assunto especificamente, o governo do estado anunciou acho que 30 novas sirenes, sistemas de alerta e alarme para a região, e particularmente foi o anúncio que eu vi. Não vi outros e outros relacionados à segurança. Eu acho que o papel muito importante disso, de órgão de articulação e de informação, é da Defesa Civil. Você tocou num ponto chave, não é? Você falou do governo do estado, é o que a gente tem visto, não é? As obras acontecendo na cidade, Rua Tereza, as obras de contenção, agora a questão das sirenes, fazendo pelo governo do estado. Agora, no que diz respeito aqui aos atores locais, pelo menos a gente não está vendo, não é? Pelo menos a gente não está vendo. Hoje é a comunicação, né? Não chegou. E o que está sendo noticiado a gente não está vendo na prática. Uhum. Então, assim, dizendo um pouco do que a gente fez, já que você está trazendo a questão das chuvas que estão aí. Estão em voga, estão chegando. Primeiro, não é fazer agora, a 10 dias do período de chuva. Né? A gente trabalhava o ano todo, as pessoas trabalhavam e comunicavam. Né? Os planos, né? Sim. Plano inverno, plano verão. Fazia as reuniões, as mobilizações, plano inverno para as chuvas, plano inverno para o período de estiagem, e comunicava no sentido de dar uma satisfação para a sociedade, sem fantasia, com algo concreto, as pessoas viam que estava acontecendo, né, o trabalho, e isso tanto funcionou que nós conseguimos o menor número de mortes por desastres das últimas 5 gestões, né? Aí, foram 3 na cidade, né? Sim, totalizando foram 6, né? 2017 uma morte, 2018 veio o Caxambu, né? E aí nós tivemos 4 mortes, 2019 não morreu ninguém, e 2020 uma morte. Né? É claro, a gente fala 6 mortes, nenhuma morte é aceitável, ainda mais por desastre, né? Para uma família, né? Chuva, né? Que claro, sim. Não deveria ser tragédia, mas benção, né? Exatamente. A gente vai falar sobre isso também. Mas comparando os 5, que agora a 6ª gestão, né? Então a gente pode estar falando aí dos últimos 24 anos, projetando mais 2 para frente, tendo em vista a catástrofe que já consumiu aí também a atual gestão do que diz respeito a 2009. Então, de 2017 a 2020, a população ela se sentiu tranquila na cidade. Né? Isso eu estou falando, não é como ex-secretário, estou falando de números. Né? Menor número de mortes por desastre das últimas 6 gestões. E tranquilo no que diz respeito, porque ela via o trabalho de mobilização muito grande. O trabalho real, como eu disse, não fantasioso, o trabalho acontecer na ponta, na comunidade, não é? Nas empresas, nas escolas. E aí eu quero chegar no ponto que você falou da chuva. Né? Eu acho um erro crucial quando se encara o problema do desastre e da prevenção do desastre com foco na chuva. Não é? Como se o órgão... do já ocorrido, vamos dizer assim. E como se o problema do desastre fosse a natureza. Não é? Choveu que chove em Petrópolis, chove muito mais na floresta amazônica todo dia, toda hora, e não morrem 300 pessoas. Não é? O problema do desastre e da prevenção de desastre não é a chuva, é a ocupação desordenada, é a desordem urbana, mas também é a falta de limpeza dos bueiros, a falta de desassoreamento dos rios, não é? E encarar o problema da prevenção do desastre como uma ciência dura, como se fosse uma aula de física, uma aula de matemática, não é? E aí você esquece das pessoas.
Então, A educação ambiental. é lógico. Então, Todo. como nós fizemos, né? Qual foi o que a gente chama de inteligência em defesa civil? Como nós pensamos a nossa gestão estrategicamente? Fazer o que tinha que fazer no dia a dia, não é? Trabalho nas comunidades, a questão das sirenes, a gente vai falar especificamente sobre elas, porque as sirenes são importantes sim, mas é uma ferramenta que foi desenvolvida no início da década passada, nós já viramos a década, né? E aí a gente tem que pensar em outros tipos de mecanismos. De alarme, né? Exatamente. Mas pensar, filhos, estrategicamente, além, né? Pensar além desse dia a dia, no que fazer de diferente para o desastre não tornar a acontecer. Isso é inteligência, defesa civil, isso é estratégia. E aí veio, né, mais do que um projeto, a estratégia, a lei do defesa civil nas escolas. Porque Dom Pedro II, nos seus cadernos de verão, já relatava problemas com inundações lá para o Major Keller, deslizamento de terra, mortes. Essa né? área aqui, né, de Mata Atlântica, né? Século XIX. Então você não pode continuar, no século XXI, década de 20, né, já falando da sirene, da chuva, do verão e esperando, né, o próximo desastre para dizer que morreu gente porque choveu demais. A chuva não é o problema. Né? Você tem que encarar a estratégia a partir do problema do ser humano, aqui da questão do ser humano. Então, por isso que nós fomos ao Japão. Eu tive a felicidade de representar o Brasil, fomos 9 brasileiros selecionados na última missão de brasileiros ao Japão pelo projeto GIDES. Eu já tinha uma ideia concebida que o caminho era a educação, como professor, não é? como militante da educação, e fui lá, na prática, já como secretário em Petrópolis, em 2017, conhecer o trabalho lá da JICA, pela JICA, né, Agência de Cooperação Japonesa, lá na ponta. E aí não tive dúvidas. Voltei convencido de que esse era o caminho. Um amigo estava lá comigo, como assessor jurídico, me ajudou no desenvolvimento da legislação. E nós conseguimos aprovar por unanimidade na Câmara, vereadores de oposição, situação, a Lei 7654, que estabelece a política de prevenção de desastres, defesa civil e educação ambiental em toda a rede municipal de ensino. Quando a gente fala toda a rede, não é meia dúzia de escolas. Que foi anunciado, eu acho que, salvo engano, tá? 22 unidades contarão com educação ambiental e defesa civil nas escolas. Não é o que reza a lei, né? Lei 7654, 3 de abril de 2018. Vai lá, está em vigência, procura lá no Diário Oficial. Regulamentada pelo decreto prefeito Bernardo Rossi, número 427, 29 de abril de 2018. Toda a rede toda a rede, do liceu ao SEI. Né? E é o que a gente fazia, porque é o diferente, é o estratégico. É trabalhar nas futuras gerações para que não haja ocupação desordenada, desordem urbana. É claro que o problema é muito maior que isso, é complexo, tem a questão socioeconômica que a gente não pode descartar. Mas, se a gente está convencido que do jeito que está sendo feito não está funcionando, como é que você vai insistir? Isso não é inteligente. Né? Então, por isso que o trabalho foi premiado, por isso que a gente recebeu aqui prefeitos da ONU, né? de outros municípios, de outros estados, fomos a outros estados, ganhamos o prêmio. Imagina, Petrópolis, uma das cidades mais vulneráveis aos desastres do Brasil, pelas questões geoclimáticas, sociais, ganhamos o prêmio de cidade resiliente da ONU. Isso não é qualquer coisa, sabe? Então, e o principal, né? Eu bato sempre nessa tecla, que demonstra que nós estávamos no caminho certo, com essa nossa estratégia, o menor número de mortes por desastre das últimas 6 gestões, considerando essa, desses 24 anos. Né? Agora, ter a coragem de fazer diferente, a coragem de trabalhar, não é? De escolher as melhores pessoas que moram na cidade. Não adianta em defesa civil você ter gente aqui que mora no Rio. Quando você
foi convidada para cá, A primeira medida foi mudar, porque não tem como. Né? Ó, coronel, tem uma ocorrência aqui, peraí que eu estou saindo da Barra da Tijuca para... Não dá. Não, nem você, nem seus assessores. Né? Então, por mais que às vezes você tenha que buscar técnicos em outros Uma lugares... mão de obra muito específica e tem tal. que morar, era a exigência que eu fazia, tem que morar na cidade. Não tem como a gente precisar e chegar 1h30, 2 horas, até porque na chuva não vai chegar. Não é? Deve ficar... Exatamente. Serra fechada, enfim. E sem falar outras questões, né? Se você for verificar pela questão salarial, como é que uma pessoa, os salários que a prefeitura paga ou pode pagar, como é que uma pessoa que mora fora da cidade vai vir trabalhar todo dia? É difícil. Não é? Financeiramente não é muito... A matemática, aí sim a matemática, né? Prevenção de desastre não é matemática. Mas compensa. nessa questão aí, como é que, né? Não vai fechar a conta. Então, medidas muitas vezes duras, você acompanhou até hoje, as pessoas falam, pô, mas o coronel era muito duro, muito... Mas tem que ser, você quando lida com a vida das pessoas, né? A sua responsabilidade não tem como muito flexibilizar, grande. né? Não, a sua responsabilidade é muito grande. É muito grande. Então, é quase que um sacerdócio você trabalhar com a prevenção de desastres, né? A pessoa tem que ser talhada para aquilo, né? Ou tem que estar disposta a ser. Se doar, né? Se doar, não é? Você não pode encarar ali como um emprego. Por isso que a gente era, não é, muito firme, muito rigoroso quanto a essa questão. E assim, os números mostram, né? Nos mostram que valeu a pena, que a gente estava no caminho certo, dá uma tranquilidade muito grande. Eu consegui ver, tive a felicidade que logo assim que a lei saiu, eu pude ver na prática da outra ponta, irmã da Defesa Civil, que foi a Secretaria de Educação. E quando o profissional, a gente fala aqui, em nenhum momento, quando foi pensada essa lei, os principais atores estavam ali presentes, né, representantes da educação, da Secretaria de Educação, do sindicato, de outras secretarias, porque a gente não queria jogar o peso para ninguém, porque no Brasil é uma prática, é um jogando na conta do outro, não, a responsabilidade é de não é minha, é outra secretaria. Não, ali foi em conjunto, e para não sobrecarregar o profissional de educação, que já é tão sobrecarregado, teve total apoio da Defesa Civil e as atividades foram pensadas e colocadas em lei, dando a flexibilidade para cada coordenação escolar, cada equipe pedagógica desenvolver o trabalho, sem sobrecarregar o profissional que está lá na ponta. Não vai botar mais como matéria. Não, gente. São práticas inteligentes, práticas que realmente vai fazer a diferença daquele alunado. Como fizeram a diferença. Vai levar... Eu sempre lembro daquele tabuleiro enorme, gigante, e que quando chegava ali nas quadras, nas escolas, prática desenvolvida pelos agentes de mobilização da Defesa Civil, em períodos que não eram chuvosos, não tinham tanta ocorrência, mínimas ocorrências acontecendo, estavam lá nas escolas, proativos, ensinando e aprendendo com as crianças. O lançamento lá no Paulo Buarque, lá no Benfica, né? Foi criado um polo de a Escola Polo, era a Escola Polo, né? Pela questão civil. que houve do Vale do Cuiabá, lá em 2011, nós escolhemos o Paulo Buarque como a Escola Polo. Então, enfim, foi um trabalho muito, por muitas sério. mãos, né? Sério, e que a gente usou a estratégia, né? A inteligência e defesa civil, baseado no que a gente viu no Japão, adaptado aqui à realidade brasileira de Petrópolis, e que está vigente sob a força de lei. Né? A gente já quis desenvolver, né, a dinâmica sob a força de lei justamente para dar uma continuidade no trabalho, para que isso não impedisse, né, a alternância, não impedisse a paralisação, impedisse a paralisação dos trabalhos. Mas, sinceramente... a gente fica triste. Eu sou morador, tenho 38 anos, praticamente morei a minha vida inteira aqui no Alto da Serra. Sou morador, né, da região. Mudei de endereço de um lado para o outro ali, mas sempre ali, na meiuca do Alto da Serra. E a gente vê, realmente, a gente passa ali todo dia, eu moro ali. Minha casa também, a parte ali do muro foi atingida, o vizinho, infelizmente, a casa
ficou interditada, vizinho mesmo do lado, casa interditada, onde desagou ali na Santos Dumont. Então, prima, né, parente, afetado ali no Morro da Oficina. Enfim, amigos então, incalculáveis amigos, né? Conheci outras pessoas também nesse decorrer. E a gente não vê, Paulo Renato, pelo menos assim, é uma crítica que eu faço, da opinião minha, tem esse direito de fazer, eu não vejo assim uma medida efetiva ou um anúncio efetivo, agora tanto do governo federal, quanto do estado, quanto do município, uma medida efetiva. Olha, um plano de contingenciamento vai ser esse, vai ser assim. Olha, para as futuras gerações desse jeito, agora, escalonado, início, meio, fim, presente e futuro mais projetado, e pelo menos eu não vi. Eu acho, sinceramente, o que me traria um pouco mais de segurança, se é que é possível ter essa segurança na localidade, sobretudo ali do Alto da Serra. Tiver obras, sim, sejamos justos, na 24 de maio, ali em frente ao Hiper Shopping, realmente está tendo as obras ali de contenção, mas outras regiões, por exemplo, Vila Felipe, Sargento Bening, Chácara Flora, e a gente viu também uma ação do Ministério Público sempre atuante, sempre diligente, sempre proativo, onde escalonou várias áreas do município e através de uma ação civil pública, cobrando dos órgãos do governo, tanto das esferas, uma proficiência, uma efetividade, uma resposta e prazos, né? É importante. Só para deixar claro, você falou do plano de contingência, dos planos de contingência, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, ele é muito transparente nesse sentido e deixa lá, de forma muito tácita, a obrigação do município, né? Aliás, na área de prevenção de desastres, o município é que tem a maior responsabilidade, porque o desastre, antes de acontecer no país, no estado, ele acontece na cidade, onde as pessoas moram. Agora, volta à questão estratégica da inteligência e defesa civil na prevenção de desastres. Você tem que pensar a prevenção como um grande binômio. A gente fala das medidas estruturais e não estruturais, não é? Se nas não estruturais, a gente tem que pensar nas legislações, no código de postura, né? A lei, como foi a Lei de Proteção e Defesa Civil, que muda todo um conceito de prevenção e de estratégia. Você não pode abandonar nunca as medidas estruturais, que são as obras de contenção, muro de arrimo, cortina atirantada, que interage com a reconstrução também, né? Ou seja, o que você aprendeu, as lições aprendidas, para que não volte a acontecer. Se caiu porque a água chegou ali, não pode reconstruir naquele lugar. E, dentro das medidas estruturais de prevenção, a política de habitação, né? Hoje em dia, você, sobretudo na nossa cidade, você não consegue separar o tema resiliência, redução do risco de desastre, prevenção de desastre, da habitação. Por isso que aí volta a falar. Uma moradia segura. Moradia segura. Volta a falar da nossa gestão do trabalho que nós desenvolvemos, até porque é um tema que eu particularmente acho que é muito pouco falado, a questão das moradias que nós entregamos, né? Quando você fala de 776 apartamentos no Vicenza Rivetti, 144 unidades no Conjunto da Pós, você está falando em 920 moradias seguras e com dignidade. Ah, mas o problema é a infiltração. Minha casa vai fazer 4 anos que eu construí, já vou ter que reformar. E é numa área... Mas não morri... Numa área que tem sol, exatamente. Que tem chuva. Né? Nogueira e tal, mas tem os problemas, né? Mas para usar para ser didático, né? Mas não morri na inundação nem no deslizamento, graças a Deus. Como essas pessoas, essas 4.000 pessoas, que foram quase 4.000 pessoas, né? Fazendo uma conta aí, 4 vezes 920, também não morreram. Estão seguras, né? Estão seguras, com dignidade. Então, você não pode separar. E nós, como órgão de prevenção de desastre à época,
participamos diretamente, desde o início até a entrega. No próprio governo interino, eu participei, tinha um grupo que tratava das questões relacionadas ao específico do Vicente Rivetti. Tinha um representante da educação, eu não tinha isso, da educação, do transporte, de toda a infraestrutura, e junto com um representante também da Caixa Econômica. Mas aí a gente para pensar, que bom que existia esse grupo e que esses problemas de segurança pública, tinha também a Polícia Militar, que esses problemas de segurança pública, de transporte, de educação, estavam sendo discutidos e todo mundo são com vida e podendo resolver o problema. Realmente são problemas sociais, diários, que acontecem no cotidiano de transporte. Recentemente, o atual governo agora, ele parece que resolveu ali um pouco, minimizou a questão do transporte com a empresa de ônibus, enfim. Mas são problemas que têm solução, porque ninguém foi atingido, graças a Deus, né, ali nos apartamentos com chuva. São com catástrofe. 4 mil pessoas, filhos. Que estão protegidas. É a conta que você tem que fazer. Se essas 4 mil pessoas não estivessem hoje... Uma moradia segura, né? Numa moradia segura e digna. Não vou dizer hoje não, vou dizer em fevereiro e março. É o que a gente quer dizer que sim, que não é nenhum lugar vai ser perfeito, nem a nossa própria residência ou localidade ali. Cidade como Petrópolis. Exatamente. Não, eu moro aqui na rua Santos Dumont, pertinho do centro, próximo do Alto da Serra, entrada do Morém aqui, atravesso a rua praticamente, estou ali na Rua Tereza, que é uma área também muito, mas muito atingida ali da minha casa, a gente vê tudo ali que aconteceu na 24 de maio. Mas na própria rua ali, ela tem ali os seus problemas, daqui a pouco dá um buraquinho aqui, daqui a pouco estoura, tem uma galeria ali que ela é recorrente, ela é campeã. Fizeram toda a obra ali, veio a chuva de março, a rua também ficou toda destruída ali, que você ficava irreconhecível. De uma galeria, né, que vem lá da Bartolomeu de Gusmão, deságua ali na Santos Dumont, enfim, e suscetível. Então, assim, Petrópolis realmente... E se o bueiro estiver entupido, piora ainda mais. Piora mais ainda. Então, Petrópolis não é questão só na comunidade. Não. Petrópolis tem problema sistêmico, tem que ser acompanhado de perto. Não é fácil. Ninguém está falando que é fácil, então vai lá e resolve o problema de todo. Não é fácil, não é simples, mas estando para resolver, ou com essa disposição no sacerdócio, na luta, na garra, na disposição técnica e a boa fé, para realmente ser sincero, honesto, até que transparente. Transparente. Né? A transparência é um dos pilares de qualquer administração. E quando você pública, vem para a imprensa, né, para os meios de comunicação, e mostra o que você está fazendo, você está sendo transparente. Além de cumprir a sua obrigação, que é prestar contas para a sociedade, né, do seu trabalho. Então é minimamente o que a gente precisa, é o que a gente fazia. Se coloca julgamento, né? Quando você vem para a imprensa e fala realmente. E mostra, mas não é dizer o que vai fazer, né? Não é chegar e dizer eu vou fazer, é mostrar o que está fazendo. Foi feito isso, estamos fazendo isso, e iremos. Sim. Que aí dá uma credibilidade também, mas, até pro iremos. Exatamente, mas o que a gente quer ver é ação, né? Como a gente fazia. E muitas vezes as pessoas até falam, poxa, mas aparece muito na televisão, mas vem muito no programa do Fides, vem muito no programa do Amigo e tal. É nossa obrigação. Está sempre na tribuna, né? Está sempre. E na prevenção de desastres é mais que obrigação. Você passa tranquilidade. Você passa segurança para as pessoas. Não, o órgão está trabalhando. Tem pessoas trabalhando. Se colocar à disposição na comissão, lá, das comissões dos vereadores, para levar esclarecimento, realmente é um secretariado diferenciado, né? Não, a gente procurava ir antes de receber até o convite. Eu brincava, a gente batia na porta lá que queria falar, queria mostrar o trabalho, né? Antes, sim, proativamente. Até porque eles são representantes da sociedade, do povo, e tem que ter a prestação de contas, claro, de quem está no executivo, executando, vamos dizer assim. Nas reuniões do Plano Verão, nós tivemos a comissão dos vereadores também. Participavam. Né? Eles iam também lá na sede do órgão para ver o que a gente estava fazendo, para opinarem também. E a própria lei, né? Você lembra disso, a Lei de Defesa Civil, ela não saiu da minha cabeça e eu pedi para... Não, teve um debate no COMED, né? O Conselho Municipal de Educação, a gente fala da aprovação por unanimidade na Câmara, mas antes ela foi aprovada
por unanimidade no COMED, o Conselho Municipal de Educação, né? A participação do CEP, né? E aí mandar sempre um abraço aqui para nossa querida Rose, né? Que teve uma participação fundamental, sempre muito combativa, né? Muito atuante, diligente. Uma participação, porque nós a gente não acha que sabe mais do que todo mundo, a gente não. E quando você fala da dinâmica dos trabalhos que nós imprimimos, nós não somos bobos de achar que a gente sabe de tudo, a gente quis aprender com os profissionais de educação também. Eu, como professor de geografia, eu sei que a disciplina de geografia está o tempo todo, quase todas as aulas, falando de prevenção de desastres de uma forma ou de outra. Então, por que a gente vai querer inventar a roda? Não, a gente facilitou, para não sobrecarregar também o professor, mas para aprender, né? Não só o professor, o profissional de ensino, de uma forma de aprender com ele que vive o dia a dia, nós flexibilizamos e demos bastante abertura, né? Para poder fazer essas atividades com redação, concurso de poesia, gincana, só que com a temática, como nós vimos no Chile, não é? Tem a temática da Páscoa, temática do Dia do Índio, temática do Dia do Professor, temática da prevenção de desastres, vamos fazer os simulados, o escape nas escolas, tem escolas que tem sirene, vamos tocar a sirene, vamos mostrar para os alunos que aquele não é só uma corneta, não é? O porquê que está ali, o alerta lá. É muito tema, ainda mais a gente unindo aqui, igual a gente começou especificamente com a educação, demos prosseguimento, falando um pouquinho de Petrópolis e Defesa Civil, é muito assunto. Paulo Renato, nosso tempo se esgotou. Passou rápido. Quero te agradecer mais uma vez, tá? Pela participação, pela disponibilidade. Hoje é um feriado local aqui, se colocou à disposição, feriado do comércio, se colocou à disposição, devia estar gravando o programa com a gente. Em nome da TVC eu te agradeço, doutor Fábio também. Muito obrigado, fica um convite para uma próxima. Quero agradecer a você também que nos assistiu, que vem assistindo o programa Abrindo o Jogo, nos acompanhando. Um obrigado, um abraço e até o próximo episódio. Fiquem com Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.